Matheus de Camargo Marques vai falar sobre busca por palavra-chave com concorrência, OTP e Elixir. O Matheus gosta de programação Elixir e dos fundamentos da OTP, estuda na UTFPR Curitiba, foi meu aluno de lógica e participou do curso de Elixir sequencial que eu ministrei, um curso de extensão lá online e síncrono na UTFPR. Então, muito obrigado por ter submetido, Matheus, e a palavra... Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus de Camargo Marques, né? E hoje eu trago para vocês a busca por palavras-chave com concorrência, OTP e Elixir. Vamos lá, um pouco da minha história com desenvolvimento de software, né? Eu comecei em 2016 trabalhando com PHP, desenvolvimento de aplicações web. Em 2019 eu tive o primeiro contato com Elixir, foi numa palestra do professor Adolfo. E venho apresentar para vocês a busca por palavras-chave com concorrência, OTP e Elixir. Bom, vou iniciar. Durante meus estudos sobre os processos do Erlang e todo esse ecossistema, gostaria de apresentar os conceitos principais que envolvem a OTP e dar início à jornada por esse mundo que considero um caminho sem volta, cheio de desafios e aventuras. O problema que eu trago, né, é a busca por palavras-chave em texto. Resumidamente, trata-se de obter informações sobre a quantidade de vezes que uma determinada palavra-chave é utilizada em texto, que pode ser um arquivo de texto extenso. Caso de uso. Google Keyword Planner, ou a Google propriamente dita, ela resolve problemas de busca de palavras-chave. A Google oferece diversas ferramentas para auxiliar no SEO, né? Search Engine Optimization, e na pesquisa de palavras-chave. Uma das ferramentas é o Google Keyword Planner, planejador de palavras-chave do Google, que está disponível como parte do Google Ads. Essa ferramenta é amplamente utilizada por profissionais de marketing e especialistas em SEO. Então, basicamente, se você quer ter um posicionamento bom no seu site, é bom você usar algum tipo de ferramenta que resolve problemas de SEO. O Google Keyword Planner permite descobrir palavras-chave relevantes para o seu negócio, analisar o volume de buscas dessas palavras-chave, identificar a concorrência e obter sugestões de palavras-chave relacionadas. Com base nessas informações, é possível otimizar a estratégia de SEO e escolher palavras-chave mais eficazes para melhorar o desempenho do seu site nos resultados de pesquisa. Mas vamos pensar assim, vamos supor que a Google ainda não tenha implementado esses serviços e como desenvolvedores, programadores ou engenheiros de software, como resolveríamos esse problema? Abstração do problema. Aqui eu trago duas maneiras de resolver isso, né? Que seria processar texto de forma linear e a outra é a abordagem com concorrência. Para resolver esse problema, podemos pensar que sites da internet são basicamente compostos por linhas de texto em HTML. Neste caso, seria necessário baixar cada página da web, extrair o texto e aplicar uma função que faça a varredura em busca das palavras-chave. Busca de palavras-chave em texto. Então, o problema que precisamos resolver aqui é uma busca por palavras-chave em texto. Maneiras de resolver. Maneiras de resolver, abordagem linear. Uma forma trivial de resolver esse problema seria processar o texto inteiro em uma busca linear, por palavra-chave. Essa abordagem processaria o texto de forma sequencial. Maneira de resolver com o uso da concorrência. Também podemos resolver esse problema de forma concorrente, dividindo o texto em várias partes e permitindo que processos independentes paralelos resolvam cada parte. Dessa forma, a busca por palavra-chave seria realizada simultaneamente em diferentes seções do texto. O custo do computacional da abordagem linear. Ao realizar a busca por palavra-chave de forma linear, o processamento ocorre sequencialmente, ou seja, o texto é percorrido de maneira linear e a busca é realizada palavra por palavra. O custo computacional dessa abordagem é proporcional ao tamanho do texto, uma vez que todas as palavras são processadas em ordem. Custo computacional com o uso da concorrência. Na abordagem com concorrência, o texto é dividido em partes e cada parte é processada de forma independente por processos concorrentes. Cada processo realiza a busca por palavra-chave em sua secção do texto de maneira paralela. O custo computacional dessa abordagem pode ser reduzido significativamente em comparação com a abordagem linear, pois a busca é distribuída entre vários processos que trabalham simultaneamente.
Vale ressaltar aqui que, no entanto, há um certo custo adicional associado à coordenação e comunicação entre os processos, que precisa ser levado em consideração. Para resolver esse problema, né, de busca por palavra-chave, primeiro eu peguei uma situação da vida real, né, que aconteceu na vida real, né, isso daí é fato, achar livros em bibliotecas. Vamos supor que você esteja em uma universidade e precisa encontrar 10 referências de livros de cálculo por algum motivo específico. Inicialmente, você decide realizar a busca sozinho, procurando livro por livro. Suponhamos que levaria 1 hora para encontrar cada livro, resultando em um total de 10 horas procurando livros na biblioteca. Certamente seria um tempo considerável investindo nessa tarefa. Porém, você repensa sua estratégia e decide chamar mais 9 amigos para ajudar na busca. Agora vocês formam um grupo de 10 pessoas empenhadas em encontrar livros desejados. Cada pessoa se responsabiliza por encontrar referência específica, investindo 1 hora de busca. Com essa abordagem colaborativa, a busca torna-se muito mais eficiente, enquanto cada pessoa está empenhada em encontrar seu livro designado. O tempo total necessário para encontrar todas as 10 referências é reduzido. Em vez de 10 horas, agora vocês podem concluir a busca em apenas 1 hora, uma vez que cada pessoa está focada em um livro específico. Essa última explicação, né, basicamente, se você buscasse sozinho todos os 10 livros, você ia tomar muito tempo, você ia ficar 10 horas ali procurando livros numa biblioteca, mas se você pudesse chamar alguns amigos para fazer essa busca, a busca seria muito mais rápida. Descrição dos atores, né? Eu vou dar um breve comentário aqui. No contexto de modelos de atores, um ator é uma unidade de processamento concorrente e isolado, que interage com outros atores por meio de troca de mensagens assíncronas. Cada ator possui seu estado interno encapsulado e é capaz de realizar cálculos e tomar decisões baseadas em suas mensagens recebidas. Na minha implementação, um dos atores se chama Text Server. O Text Server ele é responsável por receber solicitações dos clientes, como ler um arquivo de texto, buscar palavras-chave no texto lido e retornar os dados da pesquisa. Ele atua como intermediário entre os clientes e os atores do sistema. O Text Polling. O Text Polling ele é responsável por supervisionar os trabalhadores de processamento de texto. Quando o Text Server precisa de uma demanda, o Text Polling encontra o trabalhador disponível para realizar o processamento. Ele gerencia a alocação de tarefa entre os Text Workers. O Text Worker. O Text Worker é o ator responsável pelo processamento real do texto. Quando recebe uma demanda de processamento, sua função é encontrar as palavras-chave necessárias no texto. Ao concluir o processamento, ele envia as palavras-chave e a quantidade de ocorrências para o Score Server. O ator Score Server. O Score Server ele é responsável por armazenar os dados encontrados pelos Text Workers e fornecer o resultado quando solicitado. Ele mantém o registro dos resultados obtidos, permitindo consultas posteriores sobre as palavras-chave e suas respectivas quantidades de ocorrências. Aqui eu tenho um diagrama, né, de atores. Bom, o Text Server pede para o Text Polling um trabalhador disponível para processar uma parte do texto. O Text Polling pesquisa em seus trabalhadores aquele que está disponível para o trabalho. O Text Polling retorna para o Text Server um trabalhador disponível. O Text Server envia uma demanda para o Text Worker. Após o Text Worker processar a demanda que o Text Server manda para ele, ele envia para o Text Score o seu resultado. O Text Score armazena esses dados para, posteriormente, o Text Server poder consultar os dados armazenados no Score Server. Essa arquitetura de atores permite uma abordagem concorrente escalável para a busca de palavras em texto. Cada ator desempenha um papel específico na solução, trabalhando em conjunto para processar o texto, encontrar as palavras-chave e fornecer os resultados de forma eficaz. Aqui eu tenho a parte da Keyword Search, é uma função linear, né? Processo que a gente faz. Ele pega o texto, o calculate, a função, ele pega um texto, uma palavra-chave, e sua função é preparar o texto ou fazer a contagem de palavras-chave. O primeiro caso ali é quando ele recebe um texto que não é uma lista. Então ele vai lá, prepara e quebra esse texto em várias partes. Ou ele recebe esse texto já de forma quebrada.
O word matches, ele pega a palavra, aplica o regex e faz a contagem, e devolve a linha do texto e quantos encontros ele teve naquela linha. O text worker, aqui ele recebe uma mensagem de cache, a única mensagem que ele recebe, ele é iniciado com uma referência para o Score Server, ele recebe as linhas de texto, o padrão que a gente quer encontrar no texto, e ele usa a função calculate que eu mostrei anteriormente. Ele pega esse número de encontros e envia uma mensagem de cache para o Score Server de set pattern count, né? Mandando o padrão que ele recebeu ali para trabalhar e o número de encontros que ele teve. O polling test, esse cara é responsável por supervisionar, né, os trabalhadores. Ali eu instancio 5 trabalhadores. Ele recebe também um argumento de um Score Server PID, né, uma referência para o Score Server, e depois ele instancia os trabalhadores com esse Score Server. Ele tem uma função que se chama getHandleWorker, que basicamente ele pega seus processos filhos, escolhe um de forma aleatória, ali eu coloquei um to-do, né, algoritmo de load balance, e retorna o PID desse processo. O Score Server. O Score Server, ele é iniciado com um test match, né, e um mapa, e ele recebe uma mensagem de handlecast. Ele recebe o parâmetro setPatternCount, recebendo o padrão e número de encontros, e basicamente ele vai lá no seu estado, ele vê se já existe essa palavra-chave, se já existir, ele soma, ele acumula esse valor, e se ele não tiver, ele seta esse valor como 0. Depois ele, com o processinfo, né, essa mensagem aqui, eu consigo pegar o parent dele, né, que vai ser o text server, e eu mando para ele uma mensagem de cache dizendo que uma linha nova foi processada. Eu precisei fazer isso porque quando a gente está trabalhando com concorrência, eu fiz um benchmark, né? Então eu tinha que saber quando que isso acaba, né? E a maneira que eu fiz é que, como eu sei a quantidade de linhas que o texto tem, quando chegar o acumulador de novas linhas chegar no mesmo número do total de linhas, eu sei que o processo acabou e eu posso encerrar o tempo de contagem do programa. O text server, ele ficou muito grande, não vai dar para explicar, talvez, mas ele tem algumas funções, que é o getState, loadText, resetState, searchPattern, queueMe, o startLink dele, o initialState, e ele recebe algumas mensagens, como startRuntime, resetState, o getState, tem um erro ali no código, mas dá para passar, loadText, o searchPattern, e o setStartTime, e o newLineProcess. E o timeCalculate, que é uma função privada para poder calcular o tempo que ele processou o texto. Aqui usando o LiveView, né, eu queria até apresentar com o LiveView, mas ia ficar complicado, não ia saber como fazer isso. Mas eu pego um texto de Loren, né, gerador de Loren, uso essa função string duplicate, né, que duplica esse texto. Eu coloquei 5.000 vezes 50, porque eu precisava de um texto grande. Aqui eu inicio o text server, start link nele, envio o texto para ele ler o texto, e faço a chamada assíncrona de search pattern Loren. Ali ele faz o encontro de padrões na palavra Loren, no texto que eu enviei, que é 50.000 vezes 50, que só tem uma palavra Loren no texto todo, e o tempo decorrido foi 33 segundos e 424 milésimos. Já na abordagem linear, que é a de baixo, eu chamo aquela função de calculate no texto inteiro, faço o inspect e calculo o tempo final. O resultado é os 500 milhões, sei lá. Tempo decorrido, 58 segundos e 41 milésimos. Aí eu faço uma diferença, né? Que foi uma diferença da abordagem linear e da abordagem concorrente. Foi de 24 segundos e 617 milésimos.
E para dar importância a esse valor, eu fiz uma busca de palavra-chave no Google e a cada 24 segundos uma vida é perdida no trânsito. Então, esse tempo é de uma vida no trânsito. E também eu ressalto que 33 segundos e 424 milésimos tende a diminuir com uma boa orquestração dos trabalhadores. Se alguém reparou, teve um momento que eu usei enum random para buscar os trabalhadores. E o problema disso é que o enum random pode selecionar o mesmo trabalhador várias vezes para fazer determinado trabalho. Obrigado pela atenção. Eu me chamo Matheus Camargo Marques e estou open to work. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Ali. A gente vai ter tempo para poucas perguntas, porque 10h30 tem outra palestra. Primeiramente, obrigado pela palestra. Eu queria fazer mais uma sugestão aqui. Você mexeu com um esquema de ter um produtor, um consumidor, vai passando mensagens. Isso me lembrou muito de uma biblioteca que tem, chamada GenStage, né? E também tem uma, vamos dizer assim, mais especializada, chamada Flow, que é o GenStage, bem específico. Aí fica uma recomendação, talvez você possa tentar usar essa e ver se tem algum ganho em performance, que ele já traz algumas coisas, como algoritmo de separação entre os workers, né? Então, pode ser uma oportunidade de trabalhos futuros e, sim, bateu muito com a ideia do que o GenStage faz, né? Você quer separar o trabalho, tentar jogar em workers diferentes, ou às vezes até tentar usar o Pull Boy, né? O clássico, que todo mundo já ouviu falar. Mas é mais uma recomendação mesmo para o futuro. Basicamente, a palestra eu desenvolvi, né? Claro, eu podia usar o GenStage, mas trazer fundamentos básicos da OTP, né? Supervisores e GenServers. Mas eu pensei nisso, usar o Stitching, mas eu teria que ter uma palestra muito maior. Eu falei que 10h30 tem outra palestra, mas é 11 horas, né? Eu vi, alguém mais levantou a mão? Na verdade, só tem um comentário aqui, que é do Gisandro Gama, dizendo que Flow é uma boa. Certo? Então, muito obrigado, Matheus. Valeu, pessoal.